Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, o sindicato que representa os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pelotas. Uma saudação especial a todos os colegas municipários e também a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação aqui pela TVC. Na apresentação, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei conduzindo o programa junto com vocês até às 20 horas. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, das 19 às 20 horas aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Sempre lembrando que também o programa de TV do SIMP, você pode vê-lo através de todas as nossas mídias eletrônicas, né? Então, embora o nosso programa vai ao ar aqui toda sexta-feira ao vivo, porventura alguém que não tenha TV por assinatura e queira acessar via internet, este programa, depois que ele vai ao ar aqui ao vivo, também é disponibilizado em todas as nossas mídias. Então, um abraço a todos, obrigado pela audiência. Hoje o nosso programa, não diferente de todos os outros demais, mas toda semana nós sempre trazemos imagens, vídeos da atualização da agenda das atividades do sindicato, sempre da última sexta-feira até a sexta-feira vigente, no caso hoje. Então, quando passa de uma sexta-feira para outra, o SIMP sempre traz para vocês as novidades, as informações, o trabalho do sindicato desenvolvido ao longo dos últimos 7 dias na ampla representatividade dos servidores públicos municipais. Então, hoje nós teremos exibição de 2 vídeos, um tratando da reunião que o SIMP teve com o secretário de Justiça Social e Segurança, o secretário Tiago Bintin, reunião esta ocorrida lá na sede do SIMP na terça-feira à tarde, e também vocês verão imagens da paralisação dos trabalhadores da saúde ocorrida na quarta pela manhã na Câmara Municipal de Vereadores. Então, esses são os 2 vídeos que estamos trazendo e, claro, ao longo de todo o programa estaremos debatendo vários assuntos, todos eles inerentes aos servidores públicos municipais. Mas, como eu vinha dizendo, né, o programa de TV do SIMP, que você pode assisti-lo aqui todas as sextas-feiras ao vivo, também o SIMP, além deste canal de comunicação, tem através da internet diversas ferramentas para você, servidor público municipal, e a comunidade em geral que recebe os nossos serviços, poder acompanhar tudo aquilo que a gente desenvolve e acaba publicizando nas nossas mídias. Então, você pode acessar o nosso site, que é o www.simpelotas.com.br, o site do SIMP, que é praticamente atualizado quase que diariamente. Quando você acessa o nosso site, à esquerda quando você acessa o site, no topo da página, no canto superior esquerdo, ali sempre tem disponível o vídeo do último programa de TV que foi ao ar, que foi exibido aqui pela TVC. Então, se você hoje, agora, acessar lá o nosso site, você vê ali o vídeo na íntegra do programa de TV do último dia 7 de agosto, né? Já encontram-se aí na tela os nossos contatos. Então, aqui, bem aqui embaixo, o primeiro, aqui é o www.simpelotas.com.br. Logo mais abaixo o nosso e-mail, que é o simp@simpelotas.com.br. Então, você também queira sugerir, criticar, enviar suas sugestões, né, enviar algum tipo de documentação, enfim, né, consta aí na tela o nosso e-mail oficial, simp@simpelotas.com.br. Também, todas as nossas matérias e informações que são postadas nas nossas mídias, os links destas matérias, até dos nossos vídeos aqui do programa de TV, eles são disponibilizados lá no Twitter. Então, se você deseja ser mais um seguidor dos passos da entidade SIMP, você nos acha lá pelo twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, é lá onde são postadas as imagens, os vídeos de várias atividades do SIMP, inclusive lá é o nosso acervo de todos os programas de TV que foram ao ar aqui pela TVC, e não foram poucos, né? São mais de 7 anos que temos programa ao vivo aqui pela TVC,
semanalmente, todas as sextas-feiras. Então lá, se você quiser rever uma matéria, se você quiser rever algum assunto de seu interesse que foi tratado aqui no programa, e também para aqueles, como eu explicitei, que não possuem TV por assinatura na sua casa, mas porventura têm acesso à internet, lá no youtube.com/simpelotas você encontra, além do programa de TV, vídeos de atividades do SIMP, mobilizações, festas, enfim, lá é o nosso acervo audiovisual. E também, outra ferramenta que a gente utiliza bastante, e esta é bem diária, no que tange a postagem de informações, matérias, para que você possa curtir, compartilhar, comentar, é através do Facebook. Então, lá no Facebook, você coloca SIMP Pelotas, com certeza nos achará, nos solicite para que a gente o adicione como mais de um dos nossos amigos. Hoje o SIMP possui mais de 3.500 amigos no Facebook. Então, se você deseja poder acompanhar o que nós postamos ali diariamente, que são sempre matérias e informações importantes, meramente inerentes à categoria dos servidores públicos, lá no SIMP Pelotas é o nosso meio aí de comunicação através do Facebook. Já aqui no nosso programa de TV ao vivo, das 19 às 20 horas, a sua participação, que para nós é muito importante, e você pode ficar à vontade para sugerir, para criticar, comentar, questionar, também elogiar, Fique à vontade. Sua participação para nós aqui, ela tem grande valia. O SIMP, através aqui do seu programa, oportuniza via mensagens de texto, cujo número consta aí na sua tela, 91228820. Fique à vontade, até às 20 horas, para enviar a sua mensagem, que com certeza será lida aqui ao vivo. Quero lembrar que no programa de TV passado, nós recebemos inúmeras mensagens, recebemos muitas, e apenas uma não foi possível lê-la no referido programa, no caso do dia 7 de agosto, tendo em vista que a mensagem chegou às 20 horas e 1 minuto, ou seja, bem em seguidinha que o programa terminou. Então, a gente sempre faz a referência de alguma mensagem que não tenha tido a possibilidade de ter sido lida. A gente, no início do programa posterior, a gente faz questão de lei de registrar se a pessoa enviou o seu nome ou os últimos dígitos do número para registrar. Então, o número na qual nos enviou a mensagem de texto no programa passado foi o final 6871, e que parabenizou pelo programa, que o programa estava muito informativo, que o programa estava muito bem conduzido, creio que possivelmente tenha sido algum colega da saúde, já que a Assembleia dos Trabalhadores da Saúde foi na sexta-feira passada, à tarde. Então, logo do término da Assembleia, que foi por volta das 17 horas, 16h30, nós fomos para o SIMP editarmos as imagens para trazê-las aqui pouco tempo depois de tê-las gravado, e a gente oportunizou. Então, lá na Assembleia, a gente deu como informe o próprio programa de TV, que naquela oportunidade, mais tarde, passaria na TVC as imagens daquele evento, no caso daquela Assembleia, e aí muita gente que estava indo pela Assembleia pela primeira vez, por ser uma Assembleia específica de trabalhadores da saúde. Temos muitos servidores que ingressaram também há pouco tempo no quadro e que, porventura, não tinham essa informação, a obtiveram naquela Assembleia e assistiram o programa e gostaram. Que legal. Então, eu reforço o convite aí, que o trabalhador da saúde, porventura, em específico, que estiver assistindo o nosso programa, fique conosco aí até o final, porque estaremos demonstrando imagens da paralisação pela manhã de quarta-feira na Câmara de Vereadores, onde lotou o plenário lá do Legislativo, e que surtiu efeito. A nossa ida à Câmara surtiu efeito, pelo menos conseguimos atingir um primeiro objetivo, que eu vou estar detalhando e relatando. E, obviamente, vou estar comentando sobre esse grande problema que envolve a prefeitura, a comunidade, diretamente os servidores da saúde, no que tange aí a essa exigência por parte da prefeitura, uma nova exigência de uma carga horária
uma jornada de trabalho diferente daquela que sempre a prefeitura vinha colocando e oferecendo à comunidade, consequentemente exigindo dos seus trabalhadores. E agora, de uma hora para outra, né, sem não ter o devido diálogo, não propiciou. Então nós vamos estar também abordando neste programa. Quero mandar um abraço para o meu querido João Mastrantônio, né, servidor público municipal, estatutário, aposentado. Faz um bom tempo aí que o João não manda mensagem para nós, mas eu sei que ele sempre está na escuta, né? A gente diz na escuta porque o João tem uma deficiência visual, mas consegue acompanhar perfeitamente todo o nosso programa, e o João frequentemente nos manda mensagem. Então, vou mandar um recado para o João, porque eu já cobrei a sua visita e de quem o acompanha para esse evento que eu vou estar fazendo o convite, que ele não compareceu em nenhum. E é um evento do SIMP específico para sócios aposentados, ou seja, aqueles que são sócios do SIMP, mas que já são aposentados na prefeitura, mas continuam sócios do SIMP. O SIMP está promovendo uma atividade de integração e lazer. Então, atenção aí, João, e servidores públicos municipais aposentados que sejam sócios do SIMP. Nesta próxima terça-feira, dia 18 de agosto, o SIMP estará realizando uma atividade de lazer e confraternização com aqueles servidores municipais, como eu disse, já aposentados e que sejam sócios da entidade, para participarem conosco a partir das 14 horas. Então, nesta terça-feira agora, próxima, dia 18 de agosto, às 14 horas, aonde? Lá na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, que tem um salão bem grande lá, Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, que fica na rua Almirante Barroso, número 3124. Como referência, é bem próximo à rua Doutor Amarante. Então, quem sobe a rua Almirante Barroso, sentido Porto, Avenida Bento Gonçalves, vai subir a Barroso, cruza a Avenida Bento Gonçalves, segue em frente em direção à rua Doutor Amarante e praticamente uma quadra antes da rua Doutor Amarante, pela rua Almirante Barroso, fica ali a sede do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, né? O que nós vamos realizar ali? Nós vamos realizar uma atividade que será um bingo gratuito, não tem nenhum tipo de custo, obviamente. Então, é um bingo gratuito para os sócios aposentados, com distribuição de belos prêmios e acompanhado esse bingo de chá, para quem quiser tomar chá, refrigerante, para quem quiser tomar refrigerante, bolo e salgadinhos. Então, vejam só, você que é sócio do SIMP e já é aposentado, estaremos realizando um bingo gratuito, né, onde serão distribuídos vários prêmios de acordo com as rodadas e ainda por cima também gratuitamente, né, acompanhado de chá, refrigerante, salgadinhos e bolo, né, e é uma atividade que já será a terceira na qual vamos realizar. O SIMP já realizou 2 atividades nesse sentido no ano passado e foi muito legal, né? Até demonstramos imagens aqui na TVC, num dos vários programas de TV, num deles a gente demonstrou a ampla participação daqueles que contribuíram, né, em muito com seus serviços para o município. E que, no mínimo, eles merecem um pouco do nosso reconhecimento e da nossa atenção, no caso do sindicato. Então, é uma atividade que integra estes servidores, porque muitos acabam se revendo, muitos acabam conversando várias passagens das suas vidas, né, revêem aqueles colegas que trabalharam na prefeitura por um determinado período, né, ou que se conheciam pela luta sindical, enquanto servidores, enfim. É uma atividade muito legal, né? A gente aprende muito com as pessoas mais experientes, são pessoas que
além de ter contribuído com a sua vida profissional, né, mantiveram o seu elo com o sindicato por entender que o sindicato é importante na defesa da luta dos trabalhadores, fez enquanto eles estavam na ativa e sentem-se representados também enquanto aposentados. Então, fica estendido a você que está nos assistindo, que é aposentado, servidor público municipal aposentado e que é sócio do SIMP, vá lá, dia 18, próxima terça-feira, a partir das 14 horas, no Sindicato da Alimentação, na Barroso 3124, próximo à Rua Doutor Amarante, tudo inteiramente gratuito, bolo, salgadinho, refrigerante, chá, e ainda ganha vários prêmios, né? Tem a possibilidade de ganhar vários prêmios, já que trata-se de um bingo, então tem que ter sorte. Então fica aí estendido o convite para todos, principalmente para o João Mastro Antônio, que está sempre nos assistindo, e vários outros colegas nossos, aposentados, que assistem o nosso programa todas as sextas-feiras. Fica o meu beijo, o abraço e o convite para que compareçam lá na terça-feira, ok? Quero também aqui registrar uma informação que agora mesmo aqui eu recebi, abrindo a mensagem, né? O final é 3318, final 3318, não assinou a mensagem, mas é o final 3318, nos cumprimenta aqui, nos desejando uma boa noite, também boa noite a todos que estão na audiência, né? Parabéns pelo programa, tu és muito bem articulado e não sei como tu gravas tantas legislações na tua cabeça. Queria que tu explicasse um pouquinho sobre licença paternidade para estatutário ou seletista. Qual é a diferença? Um abraço. Um abraço, então, ao final do 3318, né, que está aí na audiência, né? A gente sempre é importante, né, embora o nosso atendimento dia a dia lá no SIMP, seja pessoalmente, seja através do telefone, diariamente a gente sempre está fornecendo informações, né, às vezes específicas de um determinado segmento de trabalhadores, outras vezes são informações de caráter geral, até do próprio funcionamento do Previpel, porque o Previpel, embora é um regime próprio de previdência e também é responsável por oferecer aos servidores estatutários e seus dependentes o FAM, o Fundo de Assistência Médica, eu sou o representante do SIMP dentro do Conselho Deliberativo do Previpel. Então, muitas vezes as pessoas têm dúvida e acabam nem ligando para o próprio Previpel e acabam nos procurando lá na sede do sindicato ou por telefone. E informações gerais também, a gente sente satisfeito das pessoas terem confiança, né, e a legitimidade da informação que a gente passa. Então, na verdade é o seguinte: licença paternidade. O servidor ele poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por 5 dias no decorrer da primeira semana, em caso de nascimento do filho. Então, no próprio dia do nascimento do filho já conta o primeiro dia, e são 5 dias. Tá? E isso está previsto lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Tá? E, naturalmente, em questão de dias, é a mesma utilizada para os estatutários, são 5 dias. A cópia da certidão de nascimento do bebê, ela deverá ser entregue no apoio administrativo da Secretaria de Origem desse servidor. A cópia da certidão de nascimento deverá ser entregue no apoio administrativo da Secretaria de Origem. E aí esta Secretaria de Origem, obviamente, ela abrirá o processo, né, e encaminhará esta informação à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira. Por quê? Visando a Secretaria de Administração, no caso, ao abono das faltas e o registro no SIM, que é o Sistema de Informações Municipais. Então, tanto para um como para outro, é de 5 dias. Né? Então, é importante se atentar nessa situação. É importante que não perca prazo, que entregue a cópia do documento. Então, é importante sempre se atentar às questões de prazo. Eu tenho também aqui agora uma outra mensagem, que é o final 53
68. Vamos lá então. E aí, tudo bem? Estou na audiência como sempre, todas as sextas-feiras. Um abraço a todos. Queria que tu informasses. Servidor que se encontra no estágio probatório e que assume função gratificada, ele pode avaliar e ser avaliado? Boa noite. Então, né, um abração ao colega ou à colega que enviou o questionamento aqui para nós, né? Bom, o estágio probatório, na verdade, ele é estabelecido o seu regramento em lei e decreto municipal e que é o período necessário de 36 meses, ou seja, 3 anos de efetivo exercício da função para que o servidor seja avaliado através das suas aptidões físicas, intelectuais, é o período para o servidor poder produzir, poder ter uma melhoria naquilo que compete às suas atribuições e, obviamente, a própria lei e decreto que regem já está no nome, né? Existe, na verdade, um regulamento do estágio probatório que deve ser seguido. Então, por exemplo, conforme a sua pergunta, um servidor que se encontra em estágio probatório e ele assume uma função gratificada, vai exercer uma função de chefia. Não tem problema nenhum, servidor que se encontra em estágio probatório, ter uma FG, uma função gratificada. Só que o seguinte, para ele ser avaliado enquanto chefia, para ele ser avaliado, ele necessariamente, neste cargo de chefia, ele não deixará de exercer as atribuições inerentes ao seu cargo. Se ele, assumindo este posto de chefia, essa função gratificada, ele não deixa de exercer na integralidade todas aquelas atribuições previstas lá no edital do concurso do seu cargo, ele pode ser avaliado. Então essa é a primeira resposta. Eu, estando em estágio probatório, assumindo um cargo de chefia, posso ser avaliado? Pode, somente e exclusivamente nesta situação, se você não deixar de fazer as atribuições do cargo. Exemplo, para ficar prático, um agente de trânsito que está em estágio probatório, trabalha dia a dia nas ruas de Pelotas, enfim, e lhe é oferecido um cargo para ser um coordenador de turno, chefe dos agentes de trânsito do turno da manhã, por exemplo. Não, ele pode ser avaliado, porque ele não vai deixar de exercer as suas funções. Ele vai estar horas na parte interna da secretaria, coordenando os trabalhos, ele, por diversas vezes, ele estará saindo às ruas para fiscalizar, para atender ocorrências de trânsito. Então, ele não deixa de exercer as atividades do cargo. Então, ele pode ser avaliado. Agora, vem a segunda pergunta. Ele pode, na condição de chefe, avaliar um outro servidor que se encontra em estágio probatório? Aí não. Por que não? Não é pelo fato dele estar chefe. É pelo fato que o regulamento do estágio probatório diz que só pode ser avaliador algum servidor já estável, ele já é estável, ele não está em estágio probatório, e que ele tenha grau hierárquico em relação ao subordinado, em relação àquele que está sendo avaliado. Este avaliador ele tem que ser estável e ele tem que ter grau hierárquico, no mínimo, igual ou superior ao do avaliado. Então, o avaliado está num cargo X, o avaliador dele tem que ter um cargo no mínimo, né, ocupando um cargo no mínimo de grau hierárquico igual ao do avaliado ou no mínimo superior. Então, um exemplo bem prático do próprio agente de trânsito, né, se ele está em estágio probatório, nada impede que um outro colega dele já estável
possa avaliá-lo. Por quê? Porque esse outro colega, ele, além de ser estável, ele tem grau hierárquico no mínimo igual ao do avaliado. Claro que, de preferência, e como preza, são as chefias imediatas que fazem estas avaliações dos seus servidores. Mas eu dou um outro exemplo também, que é bem clássico, do magistério. Eu faço concurso para professor, sou aprovado, aí eu assumo efetivamente para lecionar, estando em sala de aula, e aí me aparece uma oportunidade para eu assumir algum tipo de cargo ali dentro da Secretaria de Educação, digamos assim, ou no próprio CAPTA da SMED, outros setores da SMED. Vou desempenhar uma função, seja gratificada ou em forma de cargo em comissão, o conhecido CC. Posso ser avaliado? Não, porque eu não estou exercendo as atribuições do meu cargo. Eu não estou exercendo. As atribuições do professor é ele estar efetivamente em sala de aula. Logo, se eu saio da sala de aula para exercer uma função administrativa, por exemplo, dentro da SMED, eu não estou exercendo as atribuições do cargo. Logo, não posso ser avaliado. O que ocorre enquanto eu não posso ser avaliado? O período de estágio probatório ele é suspenso. Assim como em todos os casos de afastamentos legais, aqueles previstos nas legislações, em todos os casos de afastamentos legais, o estágio probatório ele é suspenso. Eu não posso avaliar um servidor enquanto ele encontra-se em atestado médico, naqueles dias. Eu não posso avaliar um servidor enquanto ele encontrar-se em auxílio-doença. Eu não posso avaliar um servidor porque ele se fez presente em assembleias do SIMP. Eu não posso avaliar o servidor se ele aderir a greve e paralisação, porque eu não estou no efetivo exercício da função. Não pode, tá? Então, basicamente, de regras de servidores estatutários, seria praticamente isso, né, no que tange a estágio probatório. O servidor seletista de regime CLT, né, ele não é envolvido nessa legislação, ele não é abarcado pela legislação municipal, e sim, ele é abarcado pela legislação da CLT, da consolidação das leis do trabalho, então ele não passa por um período de estágio probatório, até porque hoje não se admite mais servidores para o quadro efetivo de regime CLT, né? E isso são colegas que entraram há muito tempo, devido às mudanças na Constituição Federal, muitos preenchiam já na época, quando da mudança, que a partir do momento o ingresso no serviço público, né, para o seu quadro efetivo se daria por concurso público, aqueles trabalhadores de regime CLT, que já tinham 5 anos ou mais de prefeitura, puderam migrar, né, para o quadro efetivo, de permanecer como quadro efetivo, mantendo o seu regime jurídico de CLT, ou seja, para o regime geral, que é o INSS, mas hoje não existe mais isso. Hoje a única coisa que tem CLT como forma de ingresso na prefeitura é apenas através dos contratos, né? Os contratos emergenciais, que são os contratos administrativos, ou através de seleção pública, e aí fazem parte do quadro efetivo, mas em que sentido? Um exemplo, os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, por força de legislação federal, eles não poderiam, a partir de um momento, ser mais contratados pelo município via uma organização, via qualquer outro interlocutor, teriam que ser assumidos diretamente pela prefeitura, né? Então, os agentes comunitários de saúde fizeram uma espécie de concurso público, fizeram prova de conhecimentos intelectuais, enfim, ingressaram no serviço público, são colegas nossos que fazem parte do quadro, apenas o regime deles de trabalho CLT, mas o caso deles é uma exceção, no sentido de que a própria legislação federal aponta esse meio de admissão para esses profissionais.
E porque também existe um convênio, né, junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde, para ter os trabalhos deles, trabalhos importantíssimos desenvolvidos por eles. Então, se um dia rompe qualquer tipo de convênio, ou a prefeitura passa a não querer mais prestar esse tipo de serviço através do agente comunitário de saúde, obviamente, né, isso vai ter outros problemas bem diferentes do que a situação anterior, que era via PAI e era totalmente de forma indireta, né, a contratação desses profissionais. Tenho aqui também uma outra mensagem. Esse vem com nome. Oi, meu nome é Ederson, moro no Guabiroba, trabalho na UBS, né, e gostaria que tu falasse desse problema das cargas horárias que estão sendo impostas pela prefeitura, né? O que isso, até onde e o que isso irá acarretar de prejuízo para aqueles que mantiverem as suas cargas horárias que já vinham fazendo e não cumprir as horas excedentes da qual a prefeitura está cobrando agora. Bom, um abraço aqui ao Ederson, né? Obrigado pela audiência. Bom, Ederson, eu já vou logo entrar nesta pauta, né? Nós temos ainda um vídeo anterior da reunião com o secretário de Justiça Social, Thiago Bintin, lá na sede do SIMP, e aí depois, na sequência, que a gente mostrar o vídeo da paralisação dos trabalhadores da saúde lá na Câmara, nós vamos estar aqui abordando sobre isso, né? Mas creio que tu não estavas presente na Assembleia, ou só acompanhasses pela imprensa parcialmente, porque isso a gente explicou amplamente, né, o que pode acarretar para aquele servidor que se negar a trabalhar essas horas a mais que a prefeitura está passando agora a cobrar como uma nova jornada de trabalho a partir desse momento. Jornada esta diferente da que vinha sido desenvolvida há mais de 20, 25, 30 anos, enfim, mas te peço por gentileza que fique conosco aí na audiência, que logo eu já vou estar abordando e contemplando com a tua resposta a respeito desse sentido, tá? Então, fica conosco aí para eu poder logo já te passar essa informação. Bom, pessoal, nesta terça-feira à tarde, o SIMP recebeu gentilmente, e por que eu vou dizer gentilmente, né? A presença do secretário de Justiça Social e Segurança, Thiago Bintin, né? O SIMP... Vou resgatar um pouco aqui a pauta, no caso. O Centro POP. Né? O Centro POP é um centro que oferece vários serviços para aquelas pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade, né, social, e que buscam os serviços diários, mas semanalmente ali. Não é uma casa, não é um abrigo institucional que funciona 24 horas por dia, tem horário de abrir e de fechar, mas que o Centro POP, né, fica situado ali na Rua Gonçalves Chaves, mais ou menos ali nas mediações da Major Cícero, Senador Mendonça, e por mais de uma vez o SIMP trouxe aqui para os telespectadores demonstração de imagens, através de imagens, os constantes, ou seja, permanentes riscos aos quais estão expostos os trabalhadores da Secretaria de Justiça Social e Segurança lotados no Centro POP. Né? São imagens que a gente trouxe fortes. Em que sentido? Né? Nós demonstramos aqui na TVC que alguns usuários com problemas com drogas, vários outros usuários são ex-apenados, vários outros estão em liberdade condicional, né? Tem o atendimento ali, muito bem atendidos, mas por diversos problemas acabam brigando com outros usuários, acabam se escondendo de problemas gerados de conflitos externos nas ruas, e isso leva um grande perigo para aqueles trabalhadores. Né? A gente demonstrou aqui, através de imagens, vasos sanitários que são arrancados, quebrados durante as brigas, servidores que
com diversos BOs, boletins de ocorrências, com registros de ameaças de morte, de agressão, tanto dentro do local de trabalho, tanto quanto na rua, fora do local de trabalho, que embora tenha uma empresa terceirizada, que é contratada pela prefeitura, é armada, mesmo assim, estes trabalhadores eles não têm o poder de revistar, e nem muito menos os servidores. Então, quando aqueles usuários, não generalizando, obviamente, mas como vários usuários acabam entrando com estes problemas, muitos ingressam portando facas, canivetes, inclusive armas de fogo. E aí lhes é solicitado que se porte alguma arma, em caso porte uma arma letal, não letal, enfim, que se entregue para os servidores, para que eles possam guardar num local seguro, para que em caso de conflito ali dentro da casa, minimize-se o quão grave pode ser atingido alguém por portar algo assim, mas que este usuário, ao sair do Centro Pop, lhe é entregue, porque aquilo lhe pertencia. Então, nós mostramos aqui imagens de várias facas, armas assim em cima de uma mesa, onde ali era colado, cada arma daquelas, cada instrumento, era colado o nome do usuário, para ser entregue para ele no final, porque legalmente não pode ser revistado. E como não há nenhum outro mecanismo de controle, não há um detector de metais, algo assim, esses servidores permanentemente, assim, como um todo, as casas-lares, os abrigos institucionais da Secretaria de Justiça Social e Segurança, o SIMP entende, nós entendemos que a própria política da Prefeitura de pagar um adicional de risco de vida, de propiciar mais segurança para os trabalhadores, isso o SIMP aponta como primordial para o conjunto de todos os trabalhadores da Secretaria de Justiça Social. Mas estamos priorizando e apontando como caso mais urgente e reincidente o do Centro Pop, por este relato que eu estou dando e tantas outras situações. Então a gente começou a fazer essa discussão com a antiga secretária de Justiça Social e Segurança, a senhora Clésia Crochimória, que não é mais, e na época ela encampou bem todo o dossiê que o SIMP entregou, em conjunto com os trabalhadores que representam os demais lá do Centro Pop. Nós fizemos um grande relatório com fotos, com documentos, para, digamos assim, dar um suporte à Prefeitura, através da sua secretaria, para que pudéssemos ver melhores condições de segurança, não só para os outros usuários que se envolvem nas brigas, em detrimento dos outros, mas os próprios servidores. E que também, como uma vantagem de caráter indenizatório, nada mais do que justo, que esses trabalhadores ganhassem um pagamento de adicional de risco de vida. Bom, aí, nessa sequência, saiu a secretária Clésia, ex-secretária Clésia, enviamos um ofício para o novo secretário Tiago Bintin, solicitando essa reunião com o mesmo para tratar do assunto. Até porque na última vez a ex-secretária Clésia havia nos respondido que, embora ela concordava com aquele relatório, tudo aquilo se encontrava na PGM para parecer. Isso já há uns 3, 4 meses atrás. Ou seja, a PGM ia dar um parecer legal sobre o pleito. Então, nesta última terça-feira, nós tivemos a reunião com o secretário, terça-feira à tarde, e na própria sede do SIMP. Então, nós entendemos como muito amistosa a atitude do secretário Tiago Bintin em atender ao pedido de reunião e se dispondo a reunir-se lá na própria sede do sindicato. Em nenhum momento ele exigiu que fosse lá na própria secretaria. Ele mesmo disse: não, quero participar sim dessa reunião com vocês, quero debater com vocês e me disponho aí no próprio sindicato aí para conversar com vocês. Então, o SIMP vê como muito positivo o secretário ter atendido prontamente e ter se reunido conosco lá na sede do SIMP, junto
com os trabalhadores representantes do Centro Pop. Então, Wagner, tu podes colocar aí a qualquer momento, por gentileza, as imagens desta reunião que tivemos lá na terça-feira. Muito obrigado. Reunião esta realizada dia 11 de agosto, à tarde, na sede da entidade, né, onde ali constava a direção do SIMP, representantes lá do Centro Pop e o próprio secretário Tiago Bintin. Então, nos foi relatado diversas ocasiões em que os trabalhadores estão expostos aos riscos enfrentados diariamente, como eu falei, né, onde usuários ingressam com armas de fogo, facas e outros artifícios. Relatamos ao secretário que a política do adicional de risco de vida é importante para todo o conjunto dos trabalhadores da Justiça Social, mas o caso mais premente é do Centro Pop. Que o secretário também, é muito importante frisar, ele se mostrou totalmente solidário à pauta da concessão do adicional de risco de vida, bem como de dispositivos que ofereçam maior segurança aos trabalhadores. Tanto é que o secretário Tiago Bintin, ele já questionou a Procuradoria-Geral do município, né, até para que a mesma acelere a apresentação desse parecer, que já se encontra há 3 meses na PGM, que é simplesmente dar um parecer legal sobre o tema. Né? Então, ele já procurou, até fica uma redundância, um trocadilho, ele já procurou a Procuradoria do município para acelerar, tentar obter a informação do parecer legal. E baseado em toda a documentação apresentada pelo SIMP e pela própria Secretaria de Justiça Social e Segurança, isso tudo já foi apresentado desde a gestão anterior da pasta, na qual eu falei que foi através da secretária Clésia Crushimori. Né? Então, por fim, o secretário ele se comprometeu em encaminhar ao prefeito um relatório, ou seja, o secretário vai encaminhar ao prefeito Eduardo Leite um relatório, subsidiando o prefeito quanto ao mérito deste pleito. E ele também afirmou, o próprio secretário, em concordar, ou seja, ele concorda com o pleito, que tem que ser sim pago um adicional de risco de vida a esses trabalhadores, que tem que ser sim feito mecanismos que minimizem esses efeitos, que já é diário, faz parte da rotina deles, mas o Centro Pop extrapola um pouco além do normal, né? Então, ele entende a necessidade, o secretário, não só do pagamento do adicional de risco de vida, em caráter indenizatório, mas ele entende também a melhoria da estrutura de segurança do próprio Centro Pop. A exemplo, né, da proposta de instalação de uma porta com detector de metais e o aluguel de um novo prédio com uma melhor estrutura. Então, ele nos confirmou que foi renovado o contrato com a empresa responsável pela vigilância, que a princípio estão estudando uma maneira para a instalação de uma porta com detector de metais, e que está praticamente confirmado que o Centro Pop sairá das atuais instalações ali na Rua Gonçalves Chaves e irão para um outro prédio alugado pela Prefeitura com uma melhor estrutura. Então, é muito legal a iniciativa aí do secretário de Justiça Social e Segurança ter ido pessoalmente lá no SIMP e, com certeza, o que depender dele, até onde pode ir a alçada dele, ele irá encaminhar ao prefeito para que o prefeito possa tratar isso, né? Até porque, lembrando que isso faz parte de uma das demandas que a gente já havia enviado ofício ao prefeito para a gente reunir-se com ele para tratar desse assunto, mas não só esse, e tantos outros assuntos dos mais diversos segmentos, a Prefeitura sequer responde um ofício do SIMP. É muito difícil a Prefeitura, nos últimos meses, responder qualquer tipo de ofício do SIMP. Há mais de 12 ofícios pendentes, sem nenhum tipo de resposta por parte do prefeito. Vários desses ofícios reiterando o primeiro e o segundo já enviados. Né? Então, é lamentável
que o ofício chega, é protocolado, passa, sei lá, pelo chefe de gabinete do prefeito, e este deve fazer uma triagem, né? O chefe é o Nadson Rax, eu não sei se é ele que faz esse crivo, né? Mas alguém faz o crivo, se deve ou não chegar no prefeito. Mas o mínimo que tinha que ter consideração, eu não digo a pessoa dele, eu só citei porque ele é o chefe de gabinete, geralmente isso é uma das funções do chefe de gabinete, eu só cito que o governo, né, deveria ter mais respeito com o sindicato que representa uma classe de trabalhadores e que responde a todo e qualquer tipo de contestação, seja do governo, seja dos servidores. Agora, é um tremendo absurdo o governo não responder aos questionamentos feitos pelo sindicato, mesmo que diga que estão resolvendo, mesmo que diga que aquele pedido será indeferido, é uma resposta. Agora, simplesmente omitir e sequer responder nem os ofícios que reiteram aqueles enviados em oportunidades anteriores, é no mínimo uma falta de consideração e até falta também um pouco de respeito nesse sentido. E falando em respeito, né, vamos então ao tema aí dos trabalhadores da saúde, né? Vocês viram imagens na sexta-feira passada, que a gente trouxe aqui para vocês, da Assembleia dos Trabalhadores da Saúde. E lá naquela oportunidade eles deliberaram paralisar as atividades apenas na quarta-feira pela manhã, com ida lá na Câmara de Vereadores, a fim de buscar o apoio do Legislativo para viabilizar uma reunião da direção do SINP, Comissão de Trabalhadores da Saúde, tirada naquela Assembleia, uma reunião com o prefeito. Haja vista que o prefeito, num primeiro momento, não atendeu ao pedido formulado pelo SINP para a reunião. Como eu disse, a gente envia os ofícios e não nos respondem. Então, nós fomos à Câmara, quarta-feira, levar a pauta da qualidade da saúde, que passa por toda a garantia de uma estrutura qualificada. Toda uma estrutura qualificada. Não é só dizer que o servidor vai passar a trabalhar mais 2 horas do que vinha sendo feito, ou que vai trabalhar mais 3 horas. Enquanto a unidade básica de saúde não tiver medicamentos, enquanto a unidade básica de saúde não tiver estrutura física para bem atender, enquanto a saúde, né, demorar para encaminhamento de exames e tantas outras situações, não é aumentando a carga horária da que vinha sendo praticada, e sempre esta carga horária praticada foi pela própria prefeitura colocada, não foi o servidor que pediu, não foi o servidor que ingressou para trabalhar, uma carga horária diferente daquela prevista em edital e concurso. Isso nunca partiu do servidor, sempre partiu das gestões das prefeituras ao longo dos anos. E os trabalhadores da saúde, muitas vezes, eles são impedidos de oferecer uma melhor estrutura, uma melhor prestação de serviço à comunidade, né? Justamente por essas condições mínimas, pela falta de estrutura ofertada pelo município, né? Que vai desde a falta de medicamentos, falta de gás para curativos, até a escassez de ambulâncias. Não ambulâncias do SAMU para urgência e emergência, ambulâncias para remoções. A maior prova disso é que até aparece dentre as novas unidades básicas de saúde que foram construídas, como a da Salgado Filho e da União de Bairros, lá da Bom Jesus, no caso, a própria UBS Salgado Filho, que o SINP esteve lá visitando, o prédio já tem goteira lá dentro, já tem parte que chove dentro, e que cria umidade, mofo, dentro das salas, e inclusive a falta de medicamentos. Sequer, quando nós fomos lá registrar, sequer tinha um comprimido de paracetamol. Não tinha um comprimido de paracetamol para dar para a comunidade. Nós temos fotos, nós temos imagens, comprovando uma unidade básica de saúde novinha. Já tem problema de goteira e de falta de medicamentos. Então, o que a prefeitura tem, na nossa opinião, SINP, e dos trabalhadores, que nem o prefeito tem a opinião dele e que ele externou nos jornais, nós também temos a nossa opinião, e opiniões são distintas, e até aí o processo é democrático. Na nossa opinião, o que a prefeitura tem feito é tentar passar para a comunidade a ideia de que a responsabilidade pelas péssimas condições da saúde municipal é dos trabalhadores, ou seja, que não cumprem a carga horária prevista no edital ou no contrato. Mas os problemas, na verdade, eles são causados pela total falta de estrutura e de gerenciamento por parte da Secretaria de Saúde.
Eu vou pedir para o Wagner colocar para nós as imagens, para a gente ir contextualizando, da paralisação na Câmara lá pela manhã de quarta-feira. E aí, conforme vocês vão vendo as imagens, nós vamos contextualizando. Então, na Câmara de Vereadores, aí nós levamos uma faixa bem grande com fotos de várias unidades básicas de saúde em péssimas condições. E aí, como o slogan da Prefeitura agora é Somos Todos Pelotenses, aquela propaganda cara que passa toda hora em horário nobre em TV aberta, nós botamos ali, essa é a nossa saúde. Ali é a verdadeira saúde que a Prefeitura oferece à comunidade. E está tentando vender uma imagem através daquela propaganda cara que é maravilhosa. Então, o que acontece? Os trabalhadores da saúde, eles vêm realizando suas cargas horárias que sempre foram condicionadas, impostas pela própria Secretaria Municipal de Saúde, desde que eles ingressaram no serviço público, muitos exercendo isso há mais de 20 anos, a mesma jornada de trabalho. Portanto, quem impôs tal carga horária de atendimento foram as administrações ao longo do tempo. E, conforme as avaliações dessas administrações, assim elas fizeram para adequar as prestações do seu serviço. Então, no nosso entendimento, as cargas horárias prestadas, elas já se incorporaram na rotina dos servidores e se consolidaram no seu contrato de trabalho, o que por diversas vezes já foi até reconhecido pelo próprio Poder Judiciário. Então, o problema causado pela Prefeitura, que foi de forma abrupta e desorganizada, de estabelecer novas jornadas de trabalho aos servidores da saúde, isso pode acarretar, sim, a exoneração massiva de vários servidores que possuem vínculo e experiência profissional com a comunidade. Por que pode acarretar uma demissão, uma exoneração em massa? Devido à incompatibilidade da carga horária com outros compromissos legais, porque trabalhadores da saúde como médicos, técnicos de enfermagem podem ter acumulação de cargo público em esferas governamentais. Eu posso trabalhar na prefeitura, posso trabalhar na Universidade Federal, posso trabalhar na prefeitura e posso trabalhar num hospital, na iniciativa privada, enfim. Então, eu posso trabalhar em duas esferas. Então, devido a essa incompatibilidade de cargo horário, legais assumidos ao longo do tempo, isso ocasionará, poderá ocasionar um grande número de novos contratos administrativos, que são os contratos emergenciais. Porque se muitos servidores se exoneram, a prefeitura vai ter que abrir mão, lançar mão de quê? De contratos emergenciais para suprir a demissão destes, que são contratos temporários, onde não entram por mérito, essas pessoas irão gerar mais gastos ao município e, consequentemente, mais prejuízos à comunidade. Porque esses servidores aí, que estão aplaudindo, esses servidores, eles são de carreira, eles passaram por avaliação, eles passaram por qualificação ao longo dos anos, e eles entraram por mérito. E se eles, como a decisão da prefeitura pode ocorrer, estão prestes a serem substituídos, caso exonerem-se, por contratos emergenciais, sequer as pessoas têm vínculo com a comunidade, vínculo criado por esses trabalhadores há 20, 30 anos, e ainda, possivelmente, às vésperas de um ano eleitoral. Então, o SIMP e os trabalhadores, que fique bem claro para a comunidade, eles não têm absolutamente nada contra a forma de controle do ponto dos servidores, se é ponto biométrico, que é com a digital, se é através de livro-ponto. Nenhum trabalhador, nem o SIMP tem nada contra a forma de controle do ponto dos servidores. Tanto é que existem setores da saúde que já dispõem do equipamento biométrico e continuam os mesmos problemas aqui relatados. Isso é que nos leva a reafirmar que a melhoria na saúde vai muito mais além do que simplesmente impor a esses servidores uma nova jornada de trabalho diferente daquela que vinha sendo feita. Então, o que tem que ficar claro? Mas o servidor fez concurso para 30 horas semanais, seriam 6 horas por dia. Mas desde que ele ingressou na prefeitura, sempre foram feitas 4 horas. Não foi feito porque o servidor pediu, não foi feito porque o servidor quis. Foi porque as gestões ao longo dos anos, inclusive essa, entenderam que era o melhor mecanismo para adequar a prestação de trabalho para a comunidade. Isso não existe só na saúde, isso existe em todas as secretarias.
Todas as secretarias, várias delas, os serviços dessas outras secretarias são prestados em cargas horárias às vezes diferentes daquelas dos ocupantes daqueles servidores. Por quê? Porque a prefeitura entende o que é melhor para atender a comunidade. Tanto que o expediente administrativo da prefeitura para atender a comunidade nas secretarias, e inclusive o próprio paço municipal, que é a prefeitura, é da 12h30 às 18h30. Poderia ser manhã e tarde, com horário de intervalo no meio-dia. Poderia ser 8 horas por dia com tal intervalo. Poderia ser 7 horas diárias de atendimento, já que também estão cobrando dos servidores. O problema não está aí. O problema é que, se o servidor está há 20, 25 anos trabalhando sob esta rotina de trabalho, foi criada uma rotina, ele se organizou profissionalmente e se organizou pessoalmente. Ou seja, faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos estou trabalhando sob aquela jornada, sob aquele sistema. Bom, eu vou organizar minha vida pessoal ou profissional. Trabalhei num turno, no outro turno eu posso estudar, no outro turno eu posso trabalhar num outro local, até porque os salários da prefeitura são baixíssimos, é inferior ao salário mínimo que um oficial administrativo de uma unidade básica de saúde recebe, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um burocrata. Todo esse pessoal ganha menos do que salário mínimo. E médico em Pelotas ganha R$ 1.900, que é um absurdo. Então, um absurdo que eu digo no contexto geral. O que acontece? Não vai aumentar a carga horária, a prestação em carga horária de serviços à comunidade pelotense. Já existem várias unidades que trabalham os 2 turnos. Para a comunidade, funciona das 8 ao meio-dia e depois das 2 às 6. Várias trabalham nesse sistema. Bom, se o trabalhador que ia trabalhar das 8 ao meio-dia, ele ia embora meio-dia para trabalhar num outro local, enfim. Bom, se a prefeitura quer agora que ele fique das 8 às 14 para cumprir 6 horas, bom, aonde é que está a diferença para a comunidade? Trabalhar das 8 ao meio-dia, aí fecha entre meio-dia e 14, e o servidor está lá plantado, sentado lá dentro, simplesmente para cumprir um horário novo, só com argumento porque aquilo foi previsto no edital, porque foi previsto no concurso. Então a pergunta é, por que o próprio Poder Judiciário reconhece e vem reconhecendo, já existem liminares agora, recentes, favorável para que, em forma de antecipação de tutela, se mantém as atuais cargas horárias que foram feitas ao longo dos anos até o julgamento final do mérito. Já existem liminares agora, desta semana, favoráveis a isso aí. Então o Poder Judiciário também está errado, que ao longo dos anos tu exerce uma atividade que foi imposta pelas gestões, pelas prefeituras, tu cria uma rotina daquilo que o próprio gestor obrigou, aí de uma hora para outra, sem nenhum tipo de diálogo nem nada, manda-se isso. Como a gente relatou no programa passado, teve casos de servidores que foram, já desde a semana passada, cumprir essa nova jornada, que deram com a cara na porta, ou seja, simplesmente chegaram nos seus locais de trabalho sábado, para cumprir as 40 ou as 44 horas semanais, e o local estava fechado. Porque os outros servidores que são responsáveis por abrir, enfim, já cumpriram a sua carga horária semanal, que é inferior a este que precisaria, de repente, contemplar num sábado. Então, o que adianta mandar o servidor para cumprir uma carga horária num local que vai estar fechado e que não vai estar prestando serviço à comunidade? Então, a discussão passa por isso aí. Então, a nossa ida na Câmara surtiu efeito, que foi para buscar o apoio do Legislativo para que agendasse uma reunião com o prefeito. Está agendada essa reunião da direção do SIMP com a Comissão de Trabalhadores da Saúde, será na quarta-feira agora, próxima, dia 19, às 11 horas, lá na Prefeitura, no Paço Municipal, para debatermos sobre isso. Terça-feira, lá na sede do SIMP, 10 horas da manhã, aí sim será uma reunião específica da Comissão dos Trabalhadores da Saúde, conosco, direção da entidade. Então, aqueles representantes lá da Assembleia, conosco, na sede do SIMP, terça pela manhã. Quarta-feira, comissão e direção do SIMP, reunião com o prefeito às 11 horas. Então, com certeza, sexta-feira próxima, estaremos trazendo desdobramentos desta reunião com o prefeito.
Bom, pessoal, 20 horas em ponto, chegamos ao término de mais um programa de TV do Simp. Agradeço a gentileza da audiência de todos, desejo um belo final de semana, prometendo nos reencontrar na próxima sexta-feira ao vivo aqui pela TVC às 19 horas. De minha parte, e em nome do Simp, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.